Saudamos a todos vocês que participam conosco estudando a Bíblia diariamente, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos novamente estes momentos com vocês. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que você esteja, que seja alcançado pela graça do Senhor Jesus e também que tenha a disposição, o desejo de colocar em prática os ensinamentos que nós aprendemos na Palavra de Deus. Agradecemos a Deus por este dia de vida, por estes momentos que nós vamos ter agora, e queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Antônia Silva é de Vitorino Freire, no Maranhão. Maria Valdenir é de Campinas, São Paulo. Ricardo Rodrigues e Nilda são de Caaporã, na Paraíba. Eli Alves e Irani são de Ipatinga, em Minas Gerais. Ana e Joarlene são de Guarapari, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô. Iremos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado por este dia, por estes momentos que teremos para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, em nossa mente, abrindo para o entendimento, nos ajudando a colocar em prática os Teus ensinamentos, Pai. Tenha misericórdia de nós, somos fracos pecadores, carecemos da Tua graça, Pai. Abençoa todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, onde quer que se encontram, todos aqueles que nos pedem orações. Tu sabes as lutas, os problemas que cada um tem enfrentado, vida material, na vida espiritual, não importa, vida familiar. Abençoa cada um, Pai, segundo a Tua vontade. Aqueles que nos pedem orações, que recebam também as bênçãos e que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Lembramos a todos vocês que este mês de junho vamos começar o nosso curso bíblico. Estou aguardando também a você que está nos ouvindo, que se inscreva no canal Hora Tranquila. É só você entrar no YouTube, digite Hora Tranquila, aí você vai encontrar a nossa página, você vai ver ali inscrever-se, em letras vermelhas, só clicar em inscrever-se e já estará inscrito. E nós estaremos então uma vez por semana trazendo este curso bíblico, conhecendo a Palavra de Deus, e esperamos que todos vocês sintam no coração o desejo de aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus, especialmente a manusear a Bíblia, a encontrar os livros, os capítulos, versículos, se familiarizar com a Bíblia. Nós agradecemos a todos que já se inscreveram, estão se manifestando interessados em aprender um pouco mais da Bíblia. Nós vamos continuar o estudo desta semana, estamos falando sobre a nova aliança. Ontem nós falamos aqui a respeito da aliança superior, que é a aliança que foi feita através do sangue de Jesus. Volto a repetir, a aliança é uma só, a aliança da graça. Deus quer nos salvar. Desde quando o homem se afastou de Deus no pecado, lá no Jardim do Éden, Deus está em busca do ser humano. Agora, infelizmente, a maioria das pessoas, isso já começou lá no início com Caim e Abel, a maioria das pessoas não querem fazer a vontade de Deus. Caim, por inveja do seu irmão, tirou a vida de Abel. E depois nós vimos que a maldade começou a crescer a tal ponto que Deus precisou destruir o mundo com o dilúvio. E Deus encontrou Noé, um homem justo, temente a Deus, e deu instruções a Noé. Fez uma aliança com Noé. Noé aceitou, construiu a arca, entrou na arca, foi salvo ele e a família. Depois Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, ir para um lugar que ele iria mostrar. Pela fé Abraão foi. E Deus prometeu que de Abraão faria uma grande nação. E sempre, mesmo neste povo que Deus chamou, sempre houveram aqueles que não quiseram ouvir a voz de Deus. Sempre houveram os desobedientes. Irmãos, nós vivemos num mundo em que existe uma luta constante entre o bem e o mal. É por isso que muitas pessoas se dizem cristãs, mas são pessoas que vivem fazendo as coisas erradas. Por quê? Por causa dessa luta do bem e do mal que existe dentro de cada um de nós, na nossa mente. O campo de batalha é a nossa mente. E então, as pessoas fazem como o povo de Israel no passado. Iam para o templo para adorar a Deus, para prestar culto, para oferecer sacrifícios. E depois saíam dali e iam viver a sua própria vida, fazer o que eles bem queriam. Então Deus diz, olha, esse povo me honra com os lábios e não com o coração. Então o que Deus quer? Deus quer o nosso coração.
É por isso que Deus disse que Ele vai escrever em nosso coração as suas leis, imprimir em nossa mente. Não é nós ficarmos apegados à letra da lei, aos 10 mandamentos. Eu estou salvo porque eu guardo os 10 mandamentos. Não está salvo por guardar os 10 mandamentos. Quem está salvo é aquele que crê em Jesus, que entrega a sua vida a Jesus, que se rende a Ele, que deixa ser guiado pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. A salvação ela é mérito de Jesus e não nosso. Mas nós precisamos obedecer, com certeza. Nós não podemos aceitar Jesus e não querer obedecer a sua palavra. Então, Jesus ele fez esta aliança, ratificou a aliança superior com o seu sangue e hoje ele está ministrando no santuário celestial. Como eu disse ontem, o santuário é uma doutrina que muitas pessoas não entendem, mas é ali que está esboçado, está claro para todos o plano de redenção que Deus estabeleceu para o ser humano. Todo o sacrifício que era realizado no santuário terrestre apontava para Jesus que haveria de vir. E então todo aquele sacrifício terrestre durou até quando Jesus veio. Aquelas leis cerimoniais de sacrificar animais, aquelas leis, elas deixaram de existir quando Jesus morreu. Por quê? Porque Jesus cumpriu aquela lei dos rituais. Os sacrifícios apontavam para Jesus que ia morrer. E então Jesus veio, mas o povo não aceitou. O povo era o povo de Deus e não aceitou. Irmãos, como nós somos duros, não é mesmo, para entender. A salvação ela está estendida a cada um de nós, as portas estão abertas. Nós precisamos crer, nós precisamos aceitar e precisamos deixar que Deus opere em nós a sua vontade. A salvação ela é pela graça. E a graça nos leva a fazermos a vontade de Deus. E então Jesus, que é o sacerdote da nova aliança, por quê? Porque no Antigo Testamento os sacerdotes eram seres humanos como nós, pecadores, falhos, tinham seus problemas. Eles começaram a fazer comércio com aqueles animais. Vocês se lembram quando Jesus expulsou lá do templo os cambistas? Eles viviam disso, tirando dinheiro do povo, explorando o povo. Um pobre coitado, um pecador, levava lá um animalzinho, o sacerdote olhava e falava assim, não, esse animal não serve não, ele está com defeito, tem problema, não pode ser sacrificado, mas eu tenho um aqui para te vender, ó. E depois o sacerdote vendia este animal que ele disse para aquele pecador que não estava servindo para o sacrifício, vendia para outra pessoa. É isso que acontece hoje, irmãos, dentro das igrejas, comércio com a palavra de Deus. E Jesus vai voltar. E cada um terá que prestar conta a Deus de como agiu perante Ele e mesmo explorando os irmãos, tirando aquilo que às vezes o irmão não tem para o seu próprio benefício. Jesus ele vai cobrar. E então, o sacerdote do Antigo Testamento eram seres humanos, falhos, pecadores como nós. E Jesus não, Jesus é o nosso sumo sacerdote da nova aliança. Por quê? Porque Jesus, ele era homem, mas também era Deus. Ele não teve pecado. Por isso que ele pôde morrer por nós, pelos nossos pecados. Por isso que nós vivemos sob a nova aliança do sangue de Jesus. Em Hebreus, no capítulo 10 e no verso 4, Hebreus 10, verso 4, nos diz assim: pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Impossível. Aqueles animais não removiam pecados, era apenas um símbolo. Mas o sangue de Jesus, sim, ele tem poder para nos perdoar e para apagar os nossos pecados. E lemos também em Mateus, no capítulo 27, Mateus, capítulo 27, no verso 51, nós lemos aqui que quando Jesus morreu, naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram. Mateus 27, verso 51. Naquele momento em que Jesus morreu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, sem mãos. O que estava querendo dizer quando este véu se rasgou? É que os sacrifícios do santuário terrestre ali haviam terminado.
não era mais necessário oferecer animais para remissão de pecados. Até hoje, os samaritanos, eles ainda oferecem sacrifícios de animais, os judeus não. Mas os samaritanos oferecem aquele mesmo ritual que tinha no Antigo Testamento, eles continuam até hoje. Mas nós sabemos que os samaritanos, eles foram tomados, né? Aquela região de Samaria, as 10 tribos do norte foram tomados pela Assíria. E então, muitos foram levados cativos para a Síria e a Assíria mandou pessoas, né, do país deles para viver ali na região de Samaria, e então houve uma mistura de raças. Então não é mais uma raça pura da tribo de Israel. Aquelas 10 tribos deixaram de existir, não existem mais. Mas os samaritanos, que hoje não chegam nem a 1000 pessoas, o total de samaritanos, eles continuam oferecendo estes sacrifícios diários e anual, como era feito lá quando o santuário, o Santíssimo, ia ser purificado. E então aqui, em Mateus capítulo 27, 51, nós vemos que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, era uma sexta-feira, 3 horas da tarde, era a hora do sacrifício lá no templo. Jesus diz: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Na mesma hora que o sacerdote lá no templo ia oferecer o sacrifício de um animal, porque, como eu já disse, eles não aceitaram Jesus, quando Jesus veio, o cordeiro fugiu, o véu se rasgou e antes não se podia olhar para dentro do lugar santíssimo porque quem olhasse iria morrer, e agora não, havia acabado. Era um símbolo. Mas Jesus é o nosso sacerdote da nova aliança, é o nosso sumo sacerdote, como nós temos lido aqui esta semana. Por exemplo, em Hebreus capítulo 8, versos de 1 a 5, nos diz assim a palavra de Deus: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais, pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Hebreus capítulo 8, versos de 1 a 5. Leia na sua Bíblia. Existe um santuário no céu que muitas pessoas cristãs não acreditam. E existe um sumo sacerdote, que é Jesus, que está lá no lugar santíssimo intercedendo em nosso favor. Irmãos, nós precisamos entender essa questão do santuário, porque é ali que nós vemos representada a nossa redenção, o plano de redenção que Deus tem para com o ser humano. É no santuário. Primeiro que havia aqui na terra, e agora o santuário celestial que já existia e que continua existindo. Então, em Romanos no capítulo 9, melhor dizendo, Hebreus capítulo 9 e no verso 12. Hebreus capítulo 9, verso 12. Com seu próprio sangue e não com o sangue de bodes e bezerros entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Então, a nova aliança, ela é formada com o sangue de Jesus, e Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele está nos céus, no santuário, no lugar santíssimo, intercedendo por cada um de nós. Ele é o sacerdote da nova aliança. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje, mais uma vez estudando a Bíblia. Vamos voltar amanhã para encerrar o assunto desta semana, mas não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.